No episódio de hoje vamos falar sobre uma reportagem da Veja, por Clarice Oliveira, que diz o seguinte: Lula passa recibo e entrega munição de mão beijada ao bolsonarismo. A reportagem fala que só nas últimas semanas Lula cometeu por conta própria alguns erros de grande repercussão. Por exemplo, foi ele quem de improviso trouxe para a campanha presidencial a pauta de costumes, ao sair abertamente em defesa da descriminalização do aborto. A opinião de Lula sobre o tema é conhecida e distorce drasticamente de uma defesa do aborto. Mas o maior beneficiário disso foi o presidente Jair Bolsonaro, que ganhou a oportunidade de desviar a atenção dos problemas de seu governo. Veja bem. É, e a imprensa esperava exatamente o que desse ladrão de 9 dedos? Talvez a mentira, como a esquerda já é acostumada a utilizar. Como já disse, inclusive em reportagem já que apareceu aí, está salvo aí na internet, para todo mundo ver, quando ele disse que no Brasil teria não sei quantos milhões de crianças morando na rua. E se gabou por estar mentindo. Falou abertamente para todo mundo ouvir. E eu vejo que essa velha mídia fica tentando passar pano, tentando ajudar de qualquer forma. E eu acredito que isso é ansiedade. Ansiedade de abocanhar o poder e ver logo a grana fácil. E a gente sabe que ele não consegue segurar a língua. E o Lula está falando abertamente. Eu não sei se é consciente, eu até acredito que seja consciente. Ele quer mostrar exatamente o que ele quer fazer no Brasil e quer, de certa forma, um apoio do povo para isso. E acho não, eu tenho certeza que a mídia e esses jornalistas que promovem o Lula hoje sabem exatamente do pensamento dele, da intenção da esquerda no Brasil. E eles estão atuando como um kamikaze. Eles estão jogando a corda no pescoço e a gente espera que ele venha falar mais, que o povo tem que conhecer mais esse indivíduo. Os 16 anos, contando aí com um período que assumiu o Temer, esses 16 anos do governo do PT, muita gente não ficou sabendo ainda da intenção do Molusco. Eu sei, muita gente sabe, que eles queriam adotar um sistema de governo comunista no Brasil. Eles estavam preparando o campo, estavam preparando. Não conseguiu, nesse tempo que ele esteve no governo, a condição para que chegasse a ter um governo totalitário, que o poder ficasse exatamente para o partido do PT. Eles tinham exatamente essa intenção e têm essa intenção. E agora o Lula fala abertamente nisso. E aí a gente espera que o povo tenha mais consciência na hora de votar. E a gente sabe também que a maioria do brasileiro é cristão. É um povo cristão, seja evangélico, seja da Igreja Católica. E Lula sempre fez questão de se posicionar a favor do aborto. A gente sabe que a maioria dos eleitores muitas vezes não acompanha
e talvez até nem querem saber o que esse candidato pretende fazer. Mas a imprensa não quer que ele fale a verdade, senão pode tirar os votos do cristão. E o que o Lula faz é exatamente isso. Ele tenta passar aquilo que ele deseja fazer, porque ele quer um cheque em branco. E se o povo votar nesse indivíduo, realmente estará assinando um cheque em branco para sofrer novamente e pior nas mãos desses esquerdistas. Eu sei que o brasileiro não é mais bobo. A gente sabe que, que a grande mídia, a velha mídia, perdeu aquele poderio que tinha de influenciar o eleitor brasileiro. Chegou a internet e não é só a imprensa, a grande imprensa, essa imprensa marrom que vai informar o povo daquilo que está acontecendo no país e daquilo que determinado candidato tenta implantar no país. E a imprensa joga essas narrativas, como disse aí a reportagem, que o Jair Bolsonaro teria ganhado a oportunidade de desviar a atenção dos problemas do governo. Mas isso, como eu disse, é só narrativa. Eles não apontam exatamente qual é o problema. Porque o que a gente pôde comprovar durante esses mais de 3 anos de governo de Jair Bolsonaro, apesar de ter passado por 3 avalanches de problemas sérios no país, que foi os rompimentos de barragem, que afetou a economia do país, a pandemia com o Fique em Casa, e conseguiu derrubar vários empresários e não derrubou mais porque o governo Bolsonaro colocou a mão, a palmatória e conseguiu segurar empregos. E agora veio essa guerra da Rússia e da Ucrânia, que também, em consequência, né, fez uma inflação global e atingiu todos os países. Aí, outro ponto da reportagem é o seguinte: neste fim de semana, Lula cometeu uma gafe ao dizer que Bolsonaro não gosta de gente, gosta de policial. O petista admitiu que escorregou e pediu desculpas, mas a repercussão da fala foi grande. A declaração viralizou nas redes sociais e passou a embalar o discurso bolsonarista num claro sinal de que a campanha petista ainda não inclui em seus cálculos o real impacto das redes sociais. Uma gafe. É sempre assim. Lula fala que a gente te ajuda. Essa é a voz da imprensa. Pode falar, Lula. A gente dá um jeito de consertar lá na frente. Aí a gente fala que é uma gafe, foi uma escorregada. É torcedora essa mídia velha, essa mídia marrom. Faz de tudo para o molusco aparecer bem, mas o brasileiro, como eu disse, não é mais bobo. Pelo menos a maioria, acredito que não vai ser pautado por essa imprensa que está mesmo de olho no cofre do governo. A esquerda está com uma PEC para acabar com a polícia militar. E, na verdade, a esquerda tem a preferência por defender bandido. Não é isso que o Lula falou? Que o Bolsonaro não vai nos presídios para visitar os coitados dos bandidos? Ainda bem que a internet está mais democrática. E muitos não se pautam mais pela velha imprensa. Graças a Deus, o povo de bem desse país acordou e não está confiando mais nas pesquisas desses institutos que estão colocando esse molusco em primeiro lugar, em detrimento aí de um presidente honesto que nesses últimos 3 anos vem tentando mudar a história de um país que, sob o comando desses corruptos, durante os 16 anos, dilapidou as finanças da nossa nação em proveito próprio
e de seus amigos. E por um milagre de Deus, entregou esta nação para um cristão. E até hoje, tentam eles entender como um deputado do baixo clero, sem partido, sem dinheiro, lutando sozinho. E naquele antro que é um Congresso Nacional. Ele que é um sujeito tosco, mas que fala a verdade e defende o que é certo. E sob a artilharia de todos os partidos e da imprensa, consegue vencer uma eleição para presidente. E só poderia ser uma intervenção divina. Isso eu sempre digo. E é bom sempre lembrar que Lula, esse ladrão de 9 dedos, foi condenado por roubar a nação com provas robustas, porém descondenados aí por seus amigos que ele colocou no STF para disputar essa eleição. E essa, sim, é uma das maiores vergonhas desse país. Isso vai ficar na história. E ele já falou que vai impor censura no país, com controle das mídias, e já disse também que é a favor do aborto, já falou em controle religioso, já falou que vai recolher todas as armas dos cidadãos de bem, que vai acabar com os clubes de tiro, acabando aí com empregos que vêm dessa atividade. E são clubes de tiros de empresários, são privados. E ele está falando que vai acabar. E que vai fazer novamente, ou vai revogar, na verdade ele vai revogar as reformas trabalhistas e previdenciárias. E que vai criar uma moeda única em conjunto com Venezuela, Argentina, Bolívia, Paraguai, Uruguai, seus asséculos aí bolivarianos. E não vai respeitar o teto de gasto. Eu vou passar aqui um vídeo que diz realmente o que é o pensamento desses esquerdistas. Vem em decorrência desse pensamento, desse procedimento nefasto que é da esquerda no país. Vamos ver. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando. Nós vamos promover o desencarceramento de pessoas que cometem pequenos delitos, que é hoje o maior contingente de prisioneiros. Revoltante, mas é a realidade. Vamos tentar fazer de tudo para que isso não volte ao nosso país. Estamos por aqui.